Olá, estudantes. Vamos resolver hoje a questão 21 do concurso do Instituto Federal da Paraíba, do ano de 2019, para professor de Física. Então, a questão fala que uma represa ela é uma barreira artificial feita em cursos de rios para retenção de grandes quantidades de água. Está definindo aqui a represa. Em geral, para fins de cálculos, os engenheiros que trabalham com represas consideram a densidade média da água de 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, ou 1.000 quilogramas por metro cúbico. O campo de atuação da engenharia nessa área é, sobretudo, direcionado para abastecer águas de zonas residenciais, agrícolas e industriais, e para a produção de energia elétrica. Então, a figura aqui mostra uma represa que tem uma base de 60 metros e uma altura B de 22 metros. Então, de acordo com o exposto acima, ele pede para determinarmos a força horizontal F que está atuando nessa represa por causa da pressão manométrica da água. Então, se necessário, a gente vai usar o G igual a 10 metros por segundo quadrado. Então, essa questão ela é uma questão de hidrostática e ela vai envolver o conceito de força numa superfície plana submersa. Para a gente tentar entender rapidamente, a gente vai ver essas figuras aqui. Se eu quisesse calcular a pressão no fundo do tanque, essa pressão aqui que atua nessa parte aqui do tanque ou da nossa represa, no fundo da represa, seria fácil de a gente poder calcular. Primeiro porque a gente sabe que a pressão hidrostática de um fluido em repouso ela segue a lei de Stevens, que diz que a pressão ela vai ser proporcional à profundidade, aqui é H. E o coeficiente de proporcionalidade é o peso específico γ, que é uma propriedade do fluido que ele pode ser calculado multiplicando a densidade do fluido pela aceleração da gravidade. Então, essa pressão, no fundo, é a mesma, porque a lei de Stevens diz também, né, que na mesma horizontal, o H, a profundidade é a mesma, então a pressão é a mesma. Então, para calcular a pressão no fundo desse recipiente, bastava eu aplicar a definição direta de pressão, que é a força por área. E para calcular essa força que atua no fundo, então basta multiplicar a pressão, γH, vezes a área do fundo. Então, eu teria aí a força resultante no fundo. Porém, quando nós vamos pensar em calcular as pressões, a força, né, na verdade, na lateral, na parede lateral do tanque, a coisa muda. Eu não consigo mais usar a formulação da pressão, a definição de pressão. Isso acontece porque agora, na lateral, nós temos uma alteração da profundidade. A profundidade começa com 0 e ela acaba aqui com o H no fundo. Então, a pressão ela vai variando de 0 até γH, que é a pressão máxima aqui no fundo. Então, a pressão é variável. Ela varia no comportamento triangular. Então, eu não posso mais usar essa fórmula aqui para calcular a força. Dizer que a força ela vai ser a pressão vezes a área, porque a pressão agora é variável. A área lateral aqui ela pode até ser considerada como uma constante, mas a pressão não. Então, surge a pergunta, né? Como é que eu vou calcular a força, essa força que atua aqui, essa força resultante lateral? Então, nós poderíamos provar que nós calcularíamos essa força resultante através dessa formulação. A força resultante ela vai ser obtida pelo produto da pressão no centro de gravidade da superfície por sua própria área. A gente poderia provar isso, não vai ser o nosso objetivo aqui, provar essa formulação, mas a gente conseguiria provar que essa pressão, eu posso até usar o conceito, né? Ali de força vai ser igual a pressão vezes a área. Só que essa pressão P, eu não posso escolher uma pressão qualquer, ela tem que ser a pressão que atua no centro de gravidade da superfície, que é o que nós chamamos de CG, esse ponto aqui, CG. Então, ele vai ter uma altura H barra, então eu vou ter aqui uma pressão pela lei de Stevens, uma pressão que vai ser gama H barra. Então, essa vai ser a pressão no centro de gravidade. Mas a força ela vai ter a intensidade dela igual a essa pressão no centro de gravidade vezes a área dessa placa AB. Ok?
Um ponto importante é que a força resultante nessa superfície plana submersa, ela é dada pela pressão que atua no CG, no centro de gravidade, vezes a área. Porém, ela atua num ponto chamado CP. Então, por mais que a gente calcule a intensidade da força usando a pressão que atua no CG, a força ela atua num ponto chamado CP, que é o centro de pressão, que ele está sempre abaixo do CG, ok? Devido à distribuição de pressão ser no plano bidimensional, como ali na figura, ele ser tridimensional, ele ser um triângulo, mas na realidade ele é tridimensional. Nós teremos ali um prisma de pressão. Então a pressão ela vai estar sempre deslocada para baixo, as maiores pressões. Então, nós vamos ter o CP sempre abaixo do CG. A gente poderia calcular também essa altura aí do CP, e ele vai ser sempre abaixo. Então, daqui é a área da nossa parede lateral. Então, eu vou ter o CG é o centro de gravidade. Então, ele vai ser ali um ponto de simetria, se a nossa parede for retangular. E o CP vai estar um pouco abaixo do CG. Então, agora a gente pode calcular usando essas formulações. Aqui nós temos uma parede retangular de altura 22 metros e de base de 60 metros. Então, a gente poderia calcular aí a pressão no centro de gravidade, vai ser o gama, a altura do centro de gravidade. Então, se é uma parede retangular, como nós vimos na figura anterior, pela simetria, o ponto CG, o centro de gravidade, vai estar no centro desse retângulo, então ele vai ter ali a metade, né? A altura vai ser aqui um P sobre 2, 11 metros, a gravidade, o gama é ρg, né? Então ρ é a densidade, g é a gravidade, então nós temos aí que a pressão vai ser 11 vezes 10 a 4 Pascal. E a força vai ser dada pela essa pressão, que atua no centro de gravidade, vezes a área da nossa parede, que é 22 vezes 60 metros, né? Então, calcularíamos aí, a força daria 1,452 vezes 10 a nona newtons, né? Que a resposta é a letra A. Lembrando que, por mais que a gente calcule novamente, né, para enfatizar, a gente calcule a pressão, a força pela pressão no CG, mas ela atua no CP, que é uma pressão, que é um ponto um pouco abaixo do CG. Então é uma questão de um assunto que não cai muito em concurso, é um assunto que não é tão recorrente, mas aí está uma ilustração de uma aplicação prática no concurso do Instituto. Então, nos vemos na nossa próxima aula e até a próxima.